Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário. Há 24 anos no mercado, oferecendo soluções elétricas e hidráulicas para a sua casa e empresa, considerando sempre a qualidade dos nossos produtos. Temos completa linha de iluminação, banho e aquecimento, ferramentas, automação, interruptores e tomadas, condutores, peças e componentes industriais. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário, Avenida Dom Cirilo, 599, Paraupeba. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de tudo. @Loja Elétrica NSR. Home Interiores, para deixar sua casa mais bonita e aconchegante. Móveis para todos os ambientes e detalhes na decoração, que garantem conforto e bem-estar como você sempre sonhou. Home Interiores oferece muita qualidade e ótimas condições de pagamento. Tudo em até 24 vezes no carnê e, se preferir, dividimos também no boleto. Consulte condições na loja. Home Interiores, 7 Lagoas e em Pedro Leopoldo. Entrega em toda a região. AG Pinturas, residencial, predial e industrial. Profissionais com experiência há mais de 30 anos. Pinturas em paredes, ferragens, portas, portões, janelas, telhas, pedras, piscinas, pisos, madeiras e móveis em geral. Tintas Coral e Souvenir. Faça seu orçamento, com ou sem material incluso. Tudo em até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes no cartão. AG Pinturas, Rua Nestor Fóscolo 374, 7 Lagoas. 31 99761 3291 ou 998010678. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça o seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato. Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez juntos para meditar na palavra de Deus. E que esta bênção para mim e para você. Hoje nós vamos estar meditando na carta de Tiago, no capítulo número 1, que a carta de Tiago é muito importante para nós. São 108 versículos, 54 mandamentos. Tiago é chamado o irmão de Jesus. Ele se identifica como servo, porque ele era uma pessoa muito humilde depois que converteu. Então ele se identifica como servo de Deus. E ele transmite para nós os ensinamentos muito ricos, claros e maravilhosos, para que nós possamos aprender e colocar em prática. Ele começa falando sobre prova. Ele disse: meus irmãos, tende grande gozo quando passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tem, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não lance em rosto, e será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com um ardor, a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura, a aparência do seu aspecto perece. Assim se mostrará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado é o varão que passa pela prova, que quando é aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga:
de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança de sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho do seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de tal como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazer toda a obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Então, Tiago, aqui no capítulo 1, ele dá vários ensinamentos, porque é importante, porque Tiago sempre ele apresenta o problema, mas aponta a saída, a solução. E isso é importante para nós. Porque como é importante você estar diante de algo que você não sabe como resolver, e alguém chega e te ensina como resolver. E a epístola de Tiago, ela é exatamente isso. Ele aponta o problema, mas mostra a solução. E é por isso que eu e você, nós temos que estar meditando nesta palavra. Porque ele vai mostrar para nós. Aponta um problema, mas ele mostra como sair, como vencer diante de cada dificuldade da nossa vida. Então, como ele disse, que nós temos que ter grande alegria quando nós, às vezes, fomos provados. Porque quando somos provados, a prova da nossa fé, ela vai produzir a paciência. Porque, às vezes, a pessoa está enfrentando uma luta, uma tribulação, um problema na vida que ele não vê saída. E aí ele costuma dizer assim: Deus, me dá paciência. É exatamente. Às vezes nós somos provados para nós termos paciência. Que diante de cada situação, às vezes nós não conseguimos vencer da forma que nós queríamos, no tempo que nós desejamos. Mas, ao passar por aquilo, você vai ter experiência e paciência diante de cada situação. Então, a primeira coisa que ele nos mostra, que quando somos provados, somos tentados, nós devemos esperar no Senhor. Buscar em Deus, porque Ele é a saída. Jesus é o caminho para nós vencer, às vezes, as provas, as tentações. E ele diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então veja bem, quando nós temos a paciência, ela faz uma obra perfeita dentro de nós. E, como disse, que sejamos completos e sem faltar em coisa alguma. Então veja bem aí, se você que está nos acompanhando está passando por uma prova, por uma tentação, por um problema, busque em Deus, porque Ele tem a solução para você. Ele tem o caminho para você passar. Então, quando nós temos paciência e buscamos em Deus, Ele tem a saída para nós. Ele tem o caminho da vitória.
o caminho da bênção para todos nós. E como Tiago está ensinando. Aí ele, no versículo 5, ele apresenta outro problema. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Então veja bem, algo que todos nós queremos, sabedoria. E aqui Tiago aponta justamente, se alguém tem falta de sabedoria, para quem que vai pedir sabedoria? Para Deus. Porque ele vai conceder. Então por isso que você que tem um desejo de ser sábio, quem vai te dar sabedoria? O próprio Deus. Que é o que ele está dizendo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Então você que quer receber sabedoria, peça a Deus, e ele vai te dar. Mas como ele está falando, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, se você quer receber algo de Deus, peça com fé. Não deixe que a dúvida atrapalhe você. Então, é muito claro o que Tiago nos escreve. Porque ele aponta o problema, mas mostra a solução. Então, se você quer receber a bênção, tira tempo para meditar na palavra de Deus. E a epístola de Tiago, ela é muito clara exatamente nisso. Porque ele sempre vai apontar um problema, uma dificuldade, mas ele mostra a saída, como resolver. Então, se você quer sabedoria, peça a Deus. E ele garante que ele dá para todos. Ele não lança em rosto. E você vai receber. Mas ele diz, peça porém com fé. E não deixe que a dúvida atrapalhe você. Será que eu vou receber? Não. Tenha fé. Acredita. Seja sincero diante de Deus. E não deixe que nada atrapalhe. Porque quem duvida, Tiago mostra como a pessoa que duvida é. Ele é como a onda do mar. Que ela bate de um lado para o outro e é lançada de um lado para o outro. Aí ele disse bem claro, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então por isso nós não podemos deixar que a dúvida nos atrapalhe. Às vezes, palavras duvidosas que alguém nos diz, não deixe que isso atrapalhe você. Mas peça com fé. Busque com fé. E você vai receber no nome de Jesus. Então ele disse, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então se nós deixarmos que a dúvida entre, nós vamos ser dobre, ou seja, de manhã cedo nós podemos estar de um jeito, de tarde nós vamos estar de outro. Então nós não podemos ser assim, nós vamos ser constante naquilo que quisermos receber de Deus, como ele está falando. E no versículo 12, ele diz, bem-aventurado é o varão, é a pessoa que passa pela prova, que quando for aprovado, recebe a coroa da vida. Então exatamente nós somos provados para depois sermos aprovados. E quem é aprovado, ele recebe a coroa da vida. E eu quero deixar bem claro que essa coroa não é depois que morremos, mas nós recebemos aqui como prêmio, enquanto estamos neste mundo. Porque quando se fala após a morte, está lá em Apocalipse, que Jesus falando, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E sim, essa coroa é dada depois da morte. Mas essa aqui é para aqueles que ainda estão neste mundo. Quando somos provados e aprovados, aí nós recebemos a coroa da vida. Como aconteceu com Abraão, que quando ele foi ali provado a respeito de Isaac. Quando Isaac nasceu, Abraão ficou tão contente, tão feliz. E aquele menino cresceu, mas certo dia Deus chamou Abraão e disse, Abraão, pega o seu filho único, leva até um monte que eu vou lhe mostrar e me apresenta a ele em sacrifício. Então Abraão ouviu aquela voz e ele tinha certeza que era a voz de Deus. Porque, como disse Jesus, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando é a voz de Deus, nós temos que estar atentos para saber que é Deus que está falando.
E Abraão obedeceu à voz de Deus. Ele pegou ali a lenha, chamou Isaac e foram até o monte. E ali eles subiram o monte, que é chamado Monte Moriá, que significa o Monte da Visão. Está em Gênesis capítulo 22. Então ali ao subir o menino perguntou: pai, está aqui a lenha? Está a faca? Tudo, mas está faltando uma coisa. Ele disse: o que está faltando? Está faltando o cordeiro para o holocausto. Então Abraão disse: Deus proverá. Então Abraão acreditava que da cinza do Isaac Deus daria a ele outro filho. E ali eles subiram, prepararam-se tudo, mas quando Abraão colocou Isaac em cima do altar, que levantou ali a faca, o Senhor bradou do céu: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me ama de verdade. Então Abraão foi provado e aprovado. Por isso ele recebeu a coroa da vida. E assim ele foi um vencedor, é o nosso pai na fé, porque ele venceu a prova. Então, se você está enfrentando alguma prova na vida, fica firme, mantenha firme, porque quando você for aprovado, recebe a coroa da vida. E é isso que Tiago está falando, que feliz é a pessoa que é provada. E quando ele é aprovado, ele recebe a coroa da vida, porque Deus tem prometido àqueles que o amam. Então guarda isso no seu coração, não deixa que a prova, as lutas desta vida, deixe você desanimado. Não, nós somos provados para sermos aprovados. E quando somos aprovados, nós recebemos como prêmio a coroa da vida. E assim Deus tem prometido àqueles que o amam, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. A pessoa é vencedora. E assim é o que ele está falando. E ele diz: ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então guarda isso. Né? Mas nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você. Continue conosco. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha Souvenir nas cores prontas e Celt Color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. Pense no futuro. Faça grau técnico. Mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha o de sua preferência e qualifique-se para o mercado de trabalho. Metodologia inovadora, estrutura completa, laboratórios equipados. 75% dos alunos do grau técnico já conquistaram seu emprego. Venha você também para a maior rede de ensino técnico do Brasil. Unidade em 7 Lagoas, Rua Doutor Pena 213. grautécnico.com.br.
Então voltamos com mais palavra de Deus para você, onde estamos aqui meditando na carta de Tiago. E ele escreveu, é muito importante a carta de Tiago porque ele aponta o problema, mas mostra a solução. Isso é muito importante, porque às vezes alguém te acusa de alguma coisa, mas ele não tem como solucionar o problema. Agora Tiago é diferente. Ele mostra o problema, mas mostra também como resolver. Então, por exemplo, no versículo 13 ele diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, exatamente, ninguém ao passar por uma prova, por uma luta, não bota a culpa em Deus, porque Deus não faz isso. Às vezes ele permite a luta para ver como nós vamos reagir. Mas o que está dentro de nós é o que vai realmente resolver a causa. Ou por um lado, ou por o outro. Então, por isso nós temos dentro de nós algo que nós temos que aprender. Se nós cremos em Deus, temos que crer verdadeiramente. Por isso que antes aqui Tiago fala, se você quer sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. Não deixe que há dúvida. Agora aqui ele já disse, ninguém que ao ser tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E aí ele mostra como é que vem a tentação. Ele diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então exatamente, a tentação, você olha para algo ou escuta algo e aquilo entra dentro de nós. Agora nós é que resolvemos. Nós é que reagimos diante de cada situação. Porque aí está a causa da fé. Podemos ser vitoriosos ou derrotados. Por isso ele diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então depende de cada um de nós, depende de mim, depende de você. Quando você é tentado por alguma coisa, alguém te fala algo, te faz um convite, você olha para algo, aí que está. A decisão deve estar dentro de nós, para que depois nós não vamos culpar ninguém. Quando Davi, ele pecou contra Deus, no caso de Betseba, Davi estava ali na casa dele. E de repente ele olha e vê uma mulher tomando banho. Ele deixou que a tentação que estava dentro dele, no pensamento, no sentimento dele, fosse mais alto do que a retidão. Então por isso ele mandou que convidasse aquela mulher para vir até a casa dele. E ali aconteceu algo que desagradou a Deus. Então, quando Davi ouviu a verdade sobre tudo o que tinha acontecido, ele não culpou ninguém. Ele fez a oração e ali ele apresentando a Deus como ele tinha falhado. E é isso que Tiago está dizendo. Que às vezes caímos, pecamos, somos derrotados, mas não devemos culpar ninguém. Primeiro parte de dentro de nós. Como ele está falando, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então foi o caso de Davi. Ele foi atraído pela própria concupiscência. E quando ele foi fazer a oração, ele não culpou ninguém. Ele disse, Senhor, contra ti pequei, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Então exatamente, esse deve ser o nosso procedimento. Primeiro, diante de uma tentação, nós devemos estar bastante atentos para não cairmos, para não deixar que o engano, que a mentira, que a concupiscência faça nós cair. Nós temos que fazer o possível para vencer. E exatamente, se cairmos, nós temos que pedir perdão a Deus e procurar não culpar ninguém, como fez Davi.
Então ele diz, depois havendo a concupiscência, concebido dá à luz o pecado. E o pecado sendo gerado, gera a morte. Então exatamente passa por um caminho o pecado. Primeiro somos atraídos. Nós é que decidimos. A decisão deve estar em nós. E quando falhamos, não devemos culpar os outros, mas devemos assumirmos que falhamos, como diz na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis, mas se porventura pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente do nosso, mas de todo mundo. Então, se falharmos, se pecarmos, nós temos que recorrer ao Senhor Jesus Cristo. E através do sangue dele nós somos lavados. Como diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. João diz o seguinte: mas se andarmos na luz como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, exatamente esse deve ser o nosso procedimento quando falhamos. Mas devemos fazer o possível para não falharmos. E ele continua dizendo: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então nós vemos aqui sobre as boas coisas que Tiago está ensinando sobre isso também. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então Deus é tão bom, que através da palavra, ele gera em nós algo novo, para que nós fôssemos primícia das suas criaturas. A partir do 19, ele já mostra outro ensinamento. Ele diz: sabei isso, meus irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós devemos manter a calma, que ele diz que todos nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque Deus, ele nos deu uma boca e 2 ouvidos, ou seja, para nós ouvir mais e falarmos menos. E ele diz, porque quando ficamos irados, a ira nossa, ela não opera a justiça de Deus. Então por isso nós temos que ter calma, deixar que o Senhor governe nossas vidas, para que aquilo que falarmos seja para edificar, seja para construir, seja para a cura, seja para a libertação das pessoas. E como ele está dizendo, pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, pelo que Tiago aqui está nos dizendo, que nós devemos rejeitar toda a imundícia, toda a malícia e receber com mansidão a palavra de Deus, o qual pode salvar as nossas vidas. Então receba em sua vida a palavra de Deus. Receba em sua vida a presença de Deus, porque a palavra é a presença de Deus. E com a palavra de Deus nós somos mudados, somos transformados. Vamos viver uma vida de paz, uma vida abençoada. Por onde passar, por onde estivermos, algo de bom vai acontecer. No 22, ele torna a ensinar de novo. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então nós devemos deixar que a palavra faça efeito dentro de nós. Que a palavra traga mudança dentro de nós. Porque ela tem poder para isso. E aqui Tiago está dizendo que nós devemos ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte. E que a palavra de Deus possa realmente entrar na sua vida. Que a presença do Espírito de Deus possa entrar em você. E assim você vai ser outra pessoa. Assim como os discípulos
simples pessoas, mas eles foram mudados pela palavra. E algo maravilhoso aconteceu. Imagina Pedro, que ao passar em certo local, as pessoas colocavam ali as camas, ali nas calçadas. Se a sombra de Pedro projetasse em alguém, a pessoa ficava curada. Então veja bem, o poder que estava ali. O apóstolo Paulo, ele pegava lenços e aventais de uso pessoal e mandava que colocasse sobre os enfermos e as pessoas ficavam curadas. Então é o poder de Deus, é a presença de Deus que pode transformar vidas e corações. Por isso que deixe que a palavra de Deus entre em você. Deixe que a palavra transforme a sua vida. E como ele está dizendo, que nós devemos ser cumpridor da palavra e não apenas ouvinte. E ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo esqueceu de que tal era. Então, exatamente, nós não devemos deixar que a palavra vá embora, mas que ela esteja presente nas nossas vidas. E ele diz, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então você quer ser vencedor na vida? Quer ser uma pessoa feliz? Quer ser uma pessoa próspera? Deixe que a palavra faça efeito na sua vida, que ela pode mudar. É o que diz aqui a palavra de Deus. Que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então seja feliz naquilo que você pretende na vida. Seja abençoado nos seus negócios. Seja abençoado na sua família. Seja abençoado na sua saúde. Deixe que a palavra faça o efeito positivo, porque é isso que a palavra quer nos ensinar. Nós sermos abençoados, sermos felizes, ter a paz. Que às vezes estamos num mundo conturbado, cheio de tantas coisas, notícias, que às vezes abala as pessoas. Mas eu quero te dizer que se a palavra de Deus estiver em você, você será bem-aventurado, você será feliz, você vai ser próspero, nada vai atrapalhar você. Você vai ter uma fé inabalável, como disse o salmista, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então guarda isso no seu coração, que aquele que confia no Senhor será como os montes de Sião, que nada abala, mas a pessoa mantém firme diante das notícias, diante dos acontecimentos, diante das lutas, diante dos problemas, mas você será inabalável. E é isso que Tiago ele apresenta para nós. Ele mostra o problema, mas aponta a solução. Tudo tem uma saída na vida. E se nós buscarmos isso, claro, nós vamos ter essas bênçãos. Se você colocar isso em prática, você vai ter as bênçãos de Deus na sua vida. E é isso que ele procura mostrar para nós. A cada ponto, a cada problema, ele mostra como resolver, como sair vitorioso. E aí, depois ele diz, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que falamos, que como ele já disse, que nós temos que estar bastante atentos, que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então exatamente como ele disse, se alguém cuida ser religioso, não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Então por isso nós temos que ter cuidado com o que falamos, para não complicarmos a nossa própria vida. E aí, depois ele diz, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então exatamente, olha o que ele mostra, o caminho, como ele
está aqui dizendo que a religião pura, imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e procurar se livrar da corrupção do mundo. Então, exatamente aí está o ponto. Se você quer ter uma vida feliz, ter uma vida abençoada, e como ele está falando, sobre a religião, que às vezes é um tema muito discutido, mas eu quero dizer que a palavra religião ela vem do latim. No latim a palavra é religare, e Jesus veio para religar nós ao Pai. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Vamos estar unidos em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso religar, é aquele que nos religa, que nos leva de volta ao Pai. Guarda isso no seu coração e seja abençoado no nome de Jesus. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua casa, sua família, seus negócios, sua saúde, agora e para sempre. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. O mundo está de ponta cabeça, mas nós vamos dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira, virar a chave. Nós vamos mudar de fase. Atravessaremos a maior crise do planeta. Conectados. Conectados a quem amamos, a família, home office, reunião virtual, escola em casa, rede social, e-mail, notícias, Google. Como vencer a pandemia? O planeta sonhos é a Terra. Nós somos a Navegador Internet. Todos conectados. Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim. De Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. Centercar, a maior referência em acessórios de Sete Lagoas e região. Tudo para seu carro com instalação imediata. Toda a linha de acessórios você encontra na Centercar. Volantes, capotas, para-brisas, faróis, lanternas, grades, calotas, para-choques, latarias, som e alarme. Com profissionais preparados para cuidar melhor do seu carro. Centercar, loja ampla e de fácil acesso. Rua Olavo Bilac, em frente ao supermercado Santa Helena. 3779-2800. A Cicre Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Cicre Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Cicre Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368.